Isso aqui nunca vai custar 192 mil dólares. De jeito nenhum. Entre 2004 e 2020, os preços das cartas de Pokémon subiram 282%. De 2020 até agora, esse aumento foi de 1.350%. Superou algumas classes de ativos, e isso mostra o quanto há de loucura e frenesi nesse mercado, com pessoas pensando que talvez, só talvez, elas consigam pegar o próximo card que vai ser vendido por milhões de dólares. Rever nossos antigos álbuns de cards de Pokémon nos faz lembrar um tempo mais simples da infância. Lembro de quando tirei o Charizard da coleção base de um pacote que minha mãe comprou na Blockbuster e o quanto isso significou pra mim. Acho que quando crianças todos pensávamos que esses cards seriam muito valiosos. E nossos pais meio que reviravam os olhos e diziam, tá bom, tudo bem se você diz. Mesmo sendo esperançosos de que esses cards sempre seriam valiosos e Pokémon popular, nenhum de nós, quando criança, poderia prever o quão famoso Pokémon se tornaria. Agora poderíamos falar sobre Pokémon e sobre o estado do hobby hoje em dia, mas a pergunta que eu tenho é, o que há em Pokémon especificamente que o tornou o rei dos colecionáveis? Houve muitos colecionáveis surgindo ao longo dos anos, alguns com enorme popularidade, mas a maioria deles perde força, e nenhum chegou nem perto do sucesso de Pokémon. Certamente não por uma duração de 30 anos, o que há nesses pequenos monstros de bolso japoneses que capturaram um raio em uma garrafa. Para entender, precisamos voltar ao início. Sobre o que é Pokémon? Início dos anos 90. Em um pequeno escritório em Tóquio, Satoshi Tajiri, um sujeito quieto, tenta transformar sua infância em um jogo para Game Boy. Quando criança, seus amigos o chamavam de Doutor Inseto porque passava os dias coletando insetos em Tóquio. Agora ele comanda um pequeno estúdio chamado Game Freak, trabalhando com a Nintendo. Ele vê o Game Boy e seu cabo Link. E para competições cara a cara, você usa o revolucionário cabo de vídeo e derrota seu oponente. Um fio simples permite que dois Game Boys se comuniquem, surgindo a ideia, e se fosse possível capturar, colecionar e trocar criaturas por esse cabo. E em 1996, Pokémon Vermelho e Verde chegaram ao Game Boy no Japão. A América recebeu eles em forma de versões vermelha e azul alguns anos depois. Você acorda em uma cidadezinha, vai até um laboratório e um professor te dá a escolha entre 3 criaturinhas estranhas e pede para você escolher uma. Mal sabia você que essa escolha seria um momento surpreendentemente marcante na sua vida. Para mim, foi o Squirtle. Você entra na grama alta, captura criaturas, batalha e monta seu time. Você sobrevive às primeiras batalhas com pouca vida e passa a se apegar aos personagens. Então o jogo te surpreende com um momento marcante. Seu inicial vence batalhas demais, a tela pisca e a música muda. Seu Pokémon está evoluindo. Mecanicamente é só melhorar atributos, mas para uma criança é a primeira vez que algo que você cuidou muda totalmente e ainda parece seu. Sua primeira evolução te ensina algo que o jogo nunca diz em voz alta. Crescer não significa substituir. O jogo insere sutilmente uma regra sobre a vida e atributos. Ao manter algo, isso pode mudar sem perder sua essência. Em menos de um ano já havia um anime na TV, um filme nos cinemas e o jogo de cartas colecionáveis mais popular já criado. Quando criança, meus conjuntos favoritos de cartas Pokémon eram o Base Set e o Team Rocket. Recentemente nostálgico, mandei avaliar um antigo Charizard meu. Apesar de ser legal ter uma carta encapsulada, o processo é demorado, inspecionar, enviar pelo correio e esperar meses para receber de volta. Existe uma nova forma de abrir cartas avaliadas de maneira integrada, graças ao patrocinador de hoje, Arena Club. Arena Club torna toda a trabalheira de colecionar cartas de versão imediata. Você pode abrir pacotes digitais a partir de 5 ou 25 dólares com cartas avaliadas de verdade e algumas relíquias incríveis. Nas duas últimas aberturas de pacotes Lab na Arena Club, consegui um Pikachu robusto PSA 10 e um Mewtwo clássico do conjunto base japonês em PSA 9. Vou abrir um agora. Cada pacote Slab mostra o conteúdo e as taxas antes da compra. Vamos abrir um Slab Ruby de Pokémon. Esse Umbreon de Skyreach é incrível, adoraria conseguir. Vamos ver o que acontece. Vamos lá, tomara que venha algo bom. Parece que conseguimos um Ivysaur em PSA 10. Essa é a reimpressão do antigo conjunto base, então é meio vintage, nada mal. Assim que você abrir um pacote, o Arena Club vai te fazer uma oferta instantânea que é 90% do valor de mercado justo do card. Vou aceitar a oferta agora e tentar novamente depois. Abrir pacotes de slabs no Arena Club é ótimo, pois você recebe cards graduados incríveis, sem precisar inspecionar, enviar ou esperar. O Arena Club nos deu um código promocional especial para nosso público.
Receba 20% de desconto na primeira compra de Slab Pack ou card em arenaclub.com/pokebunch usando o código promocional. Experimente e conte o que conseguiu. Obrigado novamente, Arena Club, pelo patrocínio de hoje. Agora vamos aos cards vintage de Pokémon. Hoje em dia, não dá pra negar que todos nós vivemos em um mundo Pokémon. E deixa eu ser a primeira a dar a má notícia pra vocês, pais. Isso não vai acabar tão cedo. Só vai ficar cada vez maior e melhor. Uma nova geração de crianças descobre Pokémon pela primeira vez com a sua geração e escolhe seu inicial. Jogadores mais velhos se afastam, muitas vezes no ensino fundamental, no médio, na faculdade, com a correria da vida. Mas então, anos depois, algo os puxa de volta. Pokémon GO é um jogo gratuito de realidade aumentada que você joga no seu smartphone. A tecnologia de GPS coloca monstros animados no mundo real ao seu redor. Aí você desliza essa bola aqui para capturar e passar para o próximo nível. Para algumas pessoas, é um novo jogo que chega na hora certa. Para muita gente é 2016. Pokémon GO é lançado e os monstros que capturavam na infância agora aparecem nos celulares, no mundo real. As lojas de cartas voltam a lotar. Velhos fichários são tirados do armário e o TCG passa de grande para absolutamente insano. Pokémon é o jogo de cartas colecionáveis mais popular e mais vendido do mundo. Hora de pegar suas cartas antigas de Pokémon do armário. Especialistas financeiros dizem que as cartas de monstros estão se saindo melhor do que o SP500. Cartas raras, como Charizards da coleção base de primeira edição, cartas troféu e Pikachu ilustrador, agora são vendidas em leilões por valor de uma casa, chegando a 6 ou 7 dígitos. Esta carta de Pokémon foi vendida por quase 17 milhões de dólares em fevereiro de 2026, sendo a carta colecionável mais cara já vendida. Talvez você nunca veja essa carta à venda em nossa vida. Os conjuntos modernos são lançados com tanto hype que a empresa Pokémon não consegue acompanhar a impressão. O foco está em novos Pokémon, jogos e estilos de cartas e artes. Mas ao mesmo tempo, a empresa Pokémon aposta na nostalgia com conjuntos de aniversário, como celebrações, e conjuntos focados na geração 1, como o 151. 30 anos depois, é possível ver todo o ciclo de vida. Há crianças que acabaram de escolher seu inicial na geração 9 e iniciam sua primeira aventura no Nintendo Switch. Adultos iniciaram na geração 1, viram tudo explodir no fim dos anos 90, se afastaram e depois retornaram com empregos, famílias e dinheiro para comprar as cartas que só sonhavam na infância. Alguns começaram na geração 3 ou 4, pararam no ensino médio e retomaram o hobby aos 20 e poucos anos. Alguns jogadores juram pelos velhos tempos do vermelho e azul, prata e ouro, mas também gostam das novas regiões. E crianças que começaram com Paldeia e se apaixonaram pelos 151 originais através de reimpressões e conjuntos especiais. Pokémon não evolui só suas criaturas na tela. Pokémon evolui com você, mas isso ainda não responde totalmente à pergunta. Por que Pokémon? Por que não outra coisa? Beanie Babies mostram claramente como itens colecionáveis podem crescer e mesmo assim não valer nada a longo prazo. Os vendedores apreciam o fato de que você estudou os Beanie Babies. Este é Liberté, não Liberty. Esta é a princesa Diabear. Claro, quando você sabe os nomes e os pronuncia corretamente, vai ser tratado como realeza. Nos anos 90, tratavam eles como ações de primeira linha. Mantinham etiquetas, compravam vitrines e alguns tinham cômodos inteiros só para Beanie Babies. Atualmente, quando alguém prevê queda de valor de um item de colecionador, logo compara com os Beanie Babies. Essa frase virou piada. Foi assim que tudo desmoronou completamente. Mas não é fofo? O que você preferiria? Um carro novo ou o Peanut, o elfo? Os Funko Pops seguiram o mesmo caminho, talvez até mais rápido. Em uma década passaram de um hobby excêntrico para serem vistos como consumismo barato e sem alma. E então a Funko literalmente jogou 30 milhões de dólares em estoque em um aterro sanitário, o que meio que destruiu qualquer ilusão de escassez que sustentava tudo aquilo. No universo dos cards, muitos consideram Magic, The Gathering, um dos jogos mais bem projetados, com estratégia profunda, alto teto de habilidade e décadas de jogo organizado, mas ele era restrito a lojas de hobby. Ele nunca virou o universo infantil padrão, nem teve um desenho animado que todas as crianças viam após a escola. A própria Konami basicamente sabotou o Yu-Gi. Sempre que uma carta ficava poderosa ou valiosa demais, eles a reimprimiam até perder o valor. Embora, para ser justo, muita gente argumenta que isso na verdade é algo bom. Os cards esportivos passaram por eras de junk wax, quando as empresas inundaram o mercado e a maioria dos cards dos anos 80 e 90 hoje não vale quase nada, nem os do Hall da Fama. 19 coleções em caixas, mal 10 dólares por coleção. Mal 10 dólares por coleção. Os quadrinhos despencaram nos anos 90 praticamente pelo mesmo motivo. Muitos seguiram o mesmo padrão, um pico, uma bolha e um colapso.
E aí tem o Pokémon que por 30 anos simplesmente continuou. Então, quais requisitos o Pokémon preencheu para se tornar o padrão ouro que todos os outros não conseguiram? Uma resposta fácil seria dizer que Pokémon teve sorte, lugar, hora e geração certas de crianças. Mas isso não é realmente verdade, não é? Sorte não explica uma única carta colecionável sendo vendido por 16,5 milhões de dólares em um leilão em 2026. Vamos analisar o que Pokémon fez certo, pois não foi apenas um fator, mas uma combinação rara de elementos alinhados perfeitamente. Vale mencionar que mesmo no fim dos anos 90, as crianças já sabiam. Havia guias de preços reais, livros físicos vendidos em lojas só com valores das cartas de Pokémon. As crianças não entendiam especulação financeira com cartas, mas sabiam instintivamente que elas tinham valor. Elas entendiam intuitivamente que a raridade importava, que o estado de conservação importava, que algumas coisas têm valor e outras não. Elas estavam certas. Elas estavam muito à frente do tempo. O diferencial de Pokémon foi oferecer algo para fazer com as cartas. Já os Beanie Babies eram só objetos que você comprava, colocava na estante e aguardava. Não havia jogo por trás, nem mundo para explorar ou motivo para se importar, exceto pelo que alguém pudesse pagar. Pokémon foi construído sobre um dos ciclos de jogo mais envolventes já criados. Pegue, treine, batalhe e evolua-os. Esse ciclo deu às cartas um contexto e importância que itens puramente de coleção nunca tiveram. Quando tirava um Charizard holográfico, não era só um papelão bonito, era a carta mais forte do baralho dos seus amigos. Ela tinha peso. A segunda caixa era o universo, e essa vai mais fundo do que parece. Pokémon não inventou uma fantasia, ele formalizou uma que já existia na cabeça das crianças antes mesmo delas pegarem um Game Boy. Crianças adoram animais. Isso é apenas um fato sobre ser criança. Toda criança tem um animal favorito, toda criança já fingiu domar alguma coisa ou quis ter uma criatura que fosse totalmente sua amiga. Oi Pikachu, Pika. Pokémon aproveitou esse instinto e criou um mundo inteiro ao redor dele, onde você podia encontrar criaturas, entendê-las, batalhar com elas, crescer com elas e colecioná-las. O marketing de brinquedos é tão frio e calculado assim, não é? Quanto a ser calculado, a gente só sabia que tinha algo que as crianças iam adorar. E essa última palavra é a que realmente importa mais para o que estamos falando. A mecânica de colecionar não foi adicionada depois, é o objetivo principal. Tem que pegar todos não é só um slogan de marketing, é a filosofia de design incorporada em cada jogo, cada coleção, cada geração. Nenhuma outra franquia incorporou a coleção tão profundamente em seu DNA, a ponto de os cards ou colecionáveis parecerem uma extensão natural da própria coisa, e não apenas mercadorias ao lado dela. E o próprio mundo é construído com uma lógica que recompensa o tipo de atenção obsessiva que as crianças sabem dedicar às coisas como ninguém. As regiões são baseadas em lugares reais. Os Pokémon são baseados em animais reais, ecossistemas reais e mitologia real. Magikarp é completamente inútil até evoluir para uma das criaturas mais poderosas do jogo, que é exatamente como o crescimento realmente funciona. O mundo possui regras internas que o tornam real para uma criança de 10 anos. A cada poucos anos eles expandem esse mundo. Nova região, novas criaturas, novo ecossistema, mas o núcleo disso tudo permanece o mesmo, então sempre parece familiar e novo ao mesmo tempo. A maioria das franquias ou estagna ou se distancia tanto que perde seu público original. Pokémon consegue equilibrar isso em todas as gerações. Yu-Gi chegou perto no quesito universo, mas sempre foi mais dependente de um único anime que nunca iria durar para sempre. Nada mais conseguiu se conectar com o que já existia nas crianças antes de conhecerem a franquia. O terceiro ponto foi a escassez, que ainda persiste. Todo colecionável tenta criar escassez. A maioria desmorona porque ou a empresa produz demais, ou aquilo deixa de importar e ninguém mais se importa com o que é raro. A escassez dos Pokémon é eficaz, porque a propriedade intelectual deles nunca perdeu valor. Um Charizard da primeira edição da coleção base vale o que vale, não só porque existem poucos, mas porque Charizard ainda é Charizard. O mercado de avaliação, com cartas PSA 10 vendidas por centenas de milhares de dólares, só existe porque as pessoas ainda se importam com o que está por trás, e elas realmente se importam. 30 anos depois, elas ainda se importam, isso não se pode criar. Essas 3 caixas mostram como Pokémon virou um item de colecionador, mas não explicam totalmente por que ainda é. E isso nos leva de volta ao conceito que mencionei antes. Pokémon evolui com você. Nenhum outro item de colecionador descobriu como sustentar isso por várias gerações. Cartas esportivas têm um teto de valor atrelado diretamente ao atleta estampado na frente. Se o jogador se aposenta ou sai de destaque, a carta acompanha. Pokémon não sofre esse problema. Pikachu não se aposenta, Charizard não tem baixa temporada,
E o Sr. Mime não tem nenhum escândalo que a gente saiba. E a empresa Pokémon conseguiu administrar a nostalgia com uma precisão que a maioria das empresas de entretenimento nunca entendeu, como um recurso renovável que eles aprenderam a usar exatamente nos momentos certos. Itens colecionáveis atingem o auge quando todos interessados já se apaixonaram por eles. Pokémon continua encontrando novas pessoas para se apaixonarem e continua encontrando maneiras de trazer de volta todos os outros que já se apaixonaram. Quando Satoshi Tajiri viu a cena de evolução no Game Boy, quando o que você constrói não vira outra coisa, mas se torna mais, ele talvez não percebeu que criava uma metáfora para toda a franquia. Pokémon não evoluiu apenas suas criaturas, ele evoluiu junto com toda uma geração de pessoas que cresceram com ele. Lembre-se de garantir 20% de desconto no seu primeiro pacote Slab ou carta na Arena Club usando o nosso link na descrição abaixo e inserindo o código PokeBench.